Mathinkers. Mostre que a sucessão definida por A1 igual a 2, AN mais 1 igual a 1 sobre 3 menos AN satisfaz AN maior do que 0 e menor ou igual a 2 e é decrescente. Deduza que a sucessão é convergente e encontre o seu limite. Esta sucessão é definida por recorrência, ou seja, é fornecido o valor do primeiro termo, A índice 1 igual a 2, e é fornecida uma fórmula que permite que, a partir de cada termo, de ordem n, com n maior ou igual a 1, se calcule o termo seguinte, de ordem n mais 1. Ou seja, fixada uma ordem n, o termo seguinte, de ordem n mais 1, é calculado usando uma fórmula, a fórmula de recorrência, onde interveio o termo anterior, de ordem n. Para melhor compreendermos a definição de uma sucessão por recorrência, vamos fazer um esquema. O primeiro termo, A índice 1, é fornecido à partida. Fazendo n igual a 1 na forma de recorrência, obtém-se o A2, que será então 1 sobre 3 menos A1. Fazendo agora n igual a 2 na forma de recorrência, obtemos A índice 3 igual a 1 sobre 3 menos A2. Porque neste momento estamos a fazer n igual a 2, calculamos A índice 2 mais 1, ou seja, A índice 3. E assim, por sucessivas aplicações da forma de recorrência, vamos calculando todos os termos da sucessão. É-nos pedido que provemos três coisas: que todos os termos são maiores do que 0, que todos os termos são menores ou iguais a 2 e que cada termo é menor do que o termo anterior. Então queremos provar que para todo o n natural é verdadeira a seguinte proposição P de n. A índice n maior do que 0 e A índice n menor ou igual a 2 e A índice n mais 1 menor do que A índice n. Esta terceira parte exprime o facto de a sucessão ser decrescente. Tal como é habitual, quando queremos demonstrar que uma proposição é verdadeira para todos os números naturais, vamos proceder à demonstração por indução. Uma demonstração por indução é formada por duas partes. A primeira parte, a base de indução, é provar que P de 1 é verdadeira, ou seja, que a proposição é verdadeira quando fazemos n igual a 1, no primeiro número natural. Seguidamente, provamos o passo de indução, ou seja, provamos que, para todo o número n natural, se P de n for verdadeira, ou seja, se a proposição for verdadeira para esse valor de n, então P de n mais 1 também é verdadeira, ou seja, a proposição também é verdadeira para o número natural seguinte. Esquematicamente, nós queremos provar que P de 1 é verdadeira, P de 2 é verdadeira, P de 3 é verdadeira, etc. Provar que P de 1 é verdadeira é a base de indução. E ao provarmos o passo de indução, mostramos que a veracidade da proposição para cada número natural implica a sua veracidade para o número natural seguinte. E assim fazemos uma cadeia, digamos assim, de implicações que faz com que obriga a que a proposição seja verdadeira para todos os números naturais. Fim do processo, fica demonstrado que P de n é verdadeira para todo o número natural n. Comecemos então por demonstrar a base de indução, ou seja, provar que P de 1 é verdadeira, isto é, que o primeiro termo é maior do que 0 e menor ou igual a 2, e além disso, que o termo de ordem 1 mais 1, portanto fazendo n igual a 1 na parte 3, que o termo de ordem 1 mais 1 é menor do que o termo de ordem 1. Portanto, que o segundo termo é menor do que o primeiro. Vamos provar isto para iniciarmos a demonstração. As partes 1 e 2 são verdadeiras por definição, porque o primeiro termo, A índice 1, é igual a 2. Logo, é maior do que 0 e é menor ou igual a 2. Para demonstrarmos a parte 3, vamos à forma de recorrência, fazer n igual a 1, para calcularmos o termo 2, o termo de ordem 2, o termo de ordem 1 mais 1, que será então 1 sobre 3 menos A1, que é igual a 1 sobre 3 menos 2, que é igual a 1. Portanto, o segundo termo é igual a 1, o primeiro termo é igual a 2, então o segundo termo é de facto menor do que o primeiro. Vamos agora provar o passo de indução, ou seja, que se P de n é verdadeira, para n maior ou igual a 1, então P de n mais 1 também é, ou seja, que a veracidade da proposição para um certo número natural implica a sua veracidade para o número natural seguinte. Vamos então tomar como hipótese a veracidade da proposição P de n, que está escrita acima, e vamos tomar como tese, ou seja, como aquilo que se quer provar, como consequência, P de n mais 1, a veracidade da proposição para o número natural n mais 1. Mas atenção, se queremos a proposição para o número natural n mais 1 e não para n, em todos os locais onde ocorre n na expressão por extenso da proposição, nós temos que escrever n mais 1. Portanto, em todos os locais assinalados a vermelho, temos que substituir o n por n mais 1. A proposição P de n mais 1 será então A índice n mais 1 maior do que 0 e A índice n mais 1 menor ou igual a 2 e A índice n mais 1 menor do que A índice n mais 1.
Comecemos então pela demonstração da parte 1, ou seja, que a índice n mais 1 é maior do que 0, o que, pela forma de recorrência, significa 1 sobre 3 menos a índice n maior do que 0. Ora, esta fração com o numerador positivo só é positiva se o denominador também for positivo, ou seja, se 3 menos a índice n também for maior do que 0, o que é equivalente a 3 maior do que a n, e isto é verdade, pois por hipótese de indução a n é menor ou igual a 2, portanto é menor do que 3. Vamos agora à parte 2. Queremos provar que a n mais 1, que pela forma de recorrência é igual a 1 sobre 3 menos a n, é menor ou igual a 2. Para vermos qual das desigualdades da hipótese vamos usar, pensemos no seguinte. Esta fração será menor ou igual a 2 se o denominador for suficientemente grande, ou seja, se a n for suficientemente pequeno. Repare-se que o a n aparece a subtrair, portanto, o denominador será maior se aquilo que estamos a subtrair for mais pequeno. Mas a desigualdade da hipótese que estipula um valor máximo para o AN é a desigualdade AN menor ou igual a 2. Portanto, vamos partir dessa desigualdade e vamos tentar obter uma desigualdade para a expressão 1 sobre 3 menos AN. Comecemos então com AN menor ou igual a 2. A primeira operação que temos que introduzir para obtermos aquela expressão 1 sobre 3 menos AN é a troca de sinal. Então, vamos trocar o sinal de ambos os membros da desigualdade para obtermos menos AN maior ou igual a menos 2. Repare-se que, ao trocarmos o sinal, temos que inverter o sentido da desigualdade. Vamos agora somar 3 para obtermos a expressão 3 menos AN. Somando 3 a ambos os membros, obtemos a desigualdade 3 menos AN maior ou igual a 3 menos 2. Ou seja, 3 menos AN maior ou igual a 1. Mas isto implica que o inverso de 3 menos AN, 1 sobre 3 menos AN, é menor ou igual a 1. O inverso de 1. Mas 1 sobre 3 menos AN é o AN mais 1. E se é menor ou igual a 1, também é menor ou igual a 2. Concluímos assim que a índice n mais 1 é de facto menor ou igual a 2. Passemos agora à demonstração da parte 3. A índice n mais 1 menor do que a índice n mais 1. Ou seja, usando a fórmula de recorrência, 1 sobre 3 menos a índice n mais 1 menor do que 1 sobre 3 menos a índice n. Para demonstrarmos que a parte 3 da tese, que esta desigualdade é verdadeira, naturalmente vamos começar com a parte 3 da hipótese, a parte 3 da proposição P de n, ou seja, com a desigualdade a índice n mais 1 menor do que a índice n. Agora vamos transformar esta desigualdade, aplicando princípios de equivalência de inequações, para obtermos a desigualdade pretendida. Reparamos que a primeira operação que é efetuada a partir do a índice n mais 1 e a partir do a índice n é a troca de sinal, portanto vamos trocar o sinal de ambos os membros da desigualdade. Obtemos menos a n mais 1 maior do que menos a n. Para obtermos a expressão no denominador, precisamos somar 3. Então, somando 3 a ambos os membros, ficamos com 3 menos a n mais 1 maior do que 3 menos a n. Mas nós já tínhamos provado que a n é menor ou igual a 2 e que a n mais 1 também é menor ou igual a 2. É a parte 2 da hipótese e da tese. Então, 3 menos a n mais 1 e 3 menos a n são ambos maiores ou iguais a 1, portanto, positivos. Então, se temos uma desigualdade onde ambos os membros são positivos, sabemos que a ordem dos inversos é contrária da ordem dos dois membros. Portanto, passando ao inverso, os dois membros, invertemos a desigualdade. Calculando então os inversos e trocando a ordem da desigualdade, obtemos 1 sobre 3 menos a n mais 1 menor do que 1 sobre 3 menos a n, que era aquilo que queríamos demonstrar. Isto finda a demonstração por indução. Provamos que a proposição que exprime o enquadramento do termo da sucessão e o facto de ser decrescente. Esta proposição é verdadeira para n igual a 1 e, se é verdadeira para um certo número natural, também é verdadeira para o número natural seguinte. Então é verdadeira para todos os números naturais. Portanto, provamos que de facto a sucessão é enquadrada por 0 e por 2 e é decrescente. Demonstramos, portanto, que a sucessão é monótona e limitada. Logo, é convergente. Designemos então por L o seu limite. Naturalmente, para calcularmos o limite, vamos ter que escrever alguma equação onde apareça o limite e resolver essa equação. Então, recordemos a relação de recorrência. A índice n mais 1 igual a 1 sobre 3 menos a índice n. Formalmente, isto pode ser interpretado do seguinte modo. Se nós definirmos duas novas sucessões, b índice n igual a índice n mais 1, c índice n igual a 1 sobre 3 menos a índice n, estas duas novas sucessões são iguais.
mas então terão o mesmo limite. Então tentemos calcular estes limites, ou seja, relacionemos estes limites com o limite da sucessão a índice n. Ora, o limite, quando n tende para mais infinito, de bn, pela maneira como bn foi definido, é igual ao limite, quando n tende para mais infinito, de an mais 1, mas nós podemos fazer uma mudança de variável. Chamemos k ao índice n mais 1. Ora, o k tende para mais infinito precisamente quando o n tende para mais infinito, ou seja, o limite pode ser reescrito como o limite de ak quando k tende para mais infinito. Mas nós sabemos que a letra que exprime a variável independente num limite é uma variável muda, isto é, podemos trocar o nome da letra desde que façamos a troca em todas as ocorrências. Portanto, ter limite de an quando n tende para mais infinito ou ter limite de ak quando k tende para mais infinito é a mesma coisa. Este limite é igual a L. Calculemos então agora o limite do segundo membro, de C índice n. Como é um quociente, e nós sabemos que o limite de um quociente é igual ao quociente dos limites, portanto ficará o limite de 1 sobre o limite de 3 menos an. Mas o limite de 1 é 1, o limite de uma constante é a própria constante. E o limite de uma diferença é igual à diferença dos limites. Portanto, em denominador fica limite de 3 menos limite de an. Mas o limite da constante 3 é 3. E o limite de an é igual a L. Nós definimos como sendo igual a L. Então, como as sucessões Bn e Cn são iguais, têm o mesmo limite. Ou seja, L, que é o limite de Bn, tem que ser igual a 1 sobre 3 menos L, que é o limite de Cn. Ou seja, os dois membros da relação de recorrência têm o mesmo limite. À esquerda aparece precisamente o limite da sucessão a índice n. À direita aparece 1 sobre 3 menos esse limite. Temos aqui uma equação que podemos resolver para determinar o valor do L, o valor do limite da nossa sucessão. A nossa primeira preocupação será tirar a expressão 3 menos L do denominador. Mas para sabermos se podemos fazê-lo, devemos confirmar se o denominador é positivo ou negativo ou nulo. Bem, neste caso bastava provar que ele é diferente de zero. Se fosse uma inequação, teríamos que saber o seu sinal. Ora bem, do enquadramento, a índice n compreendido entre 0 e 2, vem que o limite da índice n também está compreendido entre 0 e 2. Mas atenção, quando passamos uma desigualdade ao limite, as desigualdades estritas passam a não estritas. Aquele menor do que passa a menor ou igual. Porque, por exemplo, a sucessão de termo geral 1 sobre n tem todos os termos maiores do que 0, mas o limite é 0. O limite é apenas maior ou igual a 0. Portanto, o limite L está compreendido entre 0 e 2. Então L satisfaz cumulativamente uma equação e um enquadramento. Tomando a equação, como já vimos que o denominador é necessariamente diferente de 0, podemos passar o denominador do segundo membro para o primeiro membro a multiplicar, ou seja, podemos multiplicar ambos os membros pela quantidade 3 menos L, que já sabemos que é diferente de 0, e obtemos então a equação L vezes 3 menos L igual a 1. Desenvolvendo o produto e passando o 1 para o membro da esquerda, obtemos finalmente a equação do segundo grau L ao quadrado menos 3L mais 1 igual a 0. Aplicamos a fórmula resolvente e obtemos as duas soluções. L igual a 3 menos raiz de 5 sobre 2 ou L igual a 3 mais raiz de 5 sobre 2. Vamos tentar fazer um enquadramento para o valor da primeira expressão. Ora, a raiz quadrada de 5 está compreendida entre 2 e 3. Logo, menos raiz de 5 está compreendida entre menos 3 e menos 2. Portanto, 3 menos raiz de 5 está compreendida entre 0 e 1. Somamos 3 aos 3 membros deste enquadramento. E, portanto, 3 menos raiz de 5 sobre 2 está compreendida entre 0 e 1 meio. E, portanto, pertence ao intervalo de 0 a 2. Agora, do mesmo enquadramento para raiz de 5, obtemos 3 mais raiz de 5 compreendido entre 5 e 6. Logo, 3 mais raiz de 5 sobre 2 compreendido entre 2,5 e 3. Mas nós sabemos que o L tem que ser menor ou igual a 2, então não pode ser maior do que 2,5. Portanto, a segunda solução da equação do segundo grau não pode representar o valor do limite. O limite é então igual ao valor da primeira expressão, 3 menos raiz de 5 sobre 2. Resposta final, o limite da nossa sucessão é 3 menos raiz de 5 sobre 2.